A gente está sempre interessado aqui, né, idealmente aí, né, que esse conjunto de restrições aí mais fáceis tem essa estrutura. Então, se eu tiver essa estrutura, eu quero explorar ela de fato, né? Não preciso, posso continuar aplicando, mas pode ser que eu tenha vantagem nisso. Quando eu exploro, ó, lembra, eu vou criar um subproblema xk, agora no caso geral, né, para cada bloquinho que eu tiver. Então, para cada bloquinho, D1, x1 lá igual a D1zinho lá. Eu faço um bloquinho. D2, x2 igual a D2, faço outro bloquinho, assim por diante. Isso vai induzir uma partição também no meu C, na minha matriz A, olha lá, tá tudo agora meio que, né, dependente desse x1, x2, que não é a coordenada x1, né, é o bloquinho de x, como a gente tinha lá na relaxação lagrangiana, né, a gente já viu isso. Vou aplicar o teorema da representação dentro desse bloquinho. Se eu considerar que cada xk, né, está relacionado só com aquele bloquinho, aí a gente vai ter, né, um problema mestre que a gente chama de problema mestre desagregado. Que é o desagregado aqui é quando eu estruturo em blocos, aí quebrei o meu problema. Consegui lá um problemão, né, igual ao problema mestre original, só que agora eu tenho lá uma restrição de convexidade para cada bloco, né, para cada xk aí, né, e tenho também o índice k aqui nas minhas variáveis aí. Essa é a diferença do desagregado. Eu estou considerando explicitamente cada um dos bloquinhos. Se eu quiser aplicar a geração de colunas aqui, é a mesma ideia, nada mudou, tá? Tem a variável dual P, a variável dual V, só que agora V é um vetorzão. Tem uma V para cada subproblema, então eu vou ter uma VK aqui. Como é que fica o meu problema mestre restrito? É a mesma coisa de antes, ó. Só que agora eu vou usar um RT e um QT aqui, porque é um subconjunto. E o menor custo relativo para achar ele aqui? A mesma coisa de antes, só que agora, ó, tem que tomar cuidado porque é para cada bloco K, eu tenho aqui a minha lambda QK, né, ou seja, a lambda daquele bloco, e aí eu vou ter que calcular o custo relativo dela. E aí, para ela, vai ter um VK. Né? Cada uma aqui, ó, lembra? Esse, cara, eu tenho uma restrição de convexidade para cada K. Então, eu vou pegar só a correspondente àquele K. Aqui, ó, nessa primeira restrição, vai ser só as lambdas, né, correspondentes ao subproblema 1. Aqui, só as correspondentes ao subproblema 2. E assim por diante. E elas acabam não se relacionando. Então, quando eu for fazer o custo relativo aqui, eu tenho que pegar só o VK dela lá, cuidado com isso. Aí sim, né, aí o subproblema do XK aqui. O subproblema, né, olhando só para a bebida 1, só para a bebida 2. Pro Mi, né, é a mesma coisa lá. A gente vai fazer exercício para entender melhor isso. Agora eu vou ter K subproblemas, ZK agora, tá, ZKSP, ou seja, o subproblema K, que corresponde só ao bloquinho K, né, só o subproblema K. Eu vou pegar só a parte, né, do vetor de custo correspondente a essa variável xk, só a parte da matriz, né, que corresponde a esse bloquinho, né, usando a mesma partição lá, que corresponde ao xk e assim por diante. E aí? E agora para gerar a coluna? Ó, é a mesma ideia também, mas só para ficar claro aqui. Se eu tiver uma solução ótima, então eu vou ter um ponto extremo ótimo, xq, k, ou seja, um ponto extremo do subconjunto k, lá do subproblema k. Calculo o custo relativo dele, lá usando o VK bonitinho. E aí, né, se ele for entrar na base, se for um custo relativo negativo, como é que fica a coluna? Parte correspondente do custo, parte correspondente da matriz. E aqui, ó, vai ficar um vetor EK. O que é esse vetor EK? Todo mundo zero, exceto pela posição K. Na késima restrição, toma cuidado com isso. Lembra, eu tenho várias restrições de convexidade. Se for para o késimo problema, para o subproblema, então vai ser toda zero, e só lá na posição K, né, vai ter umzinho lá. Né? Eu só tenho convexidade no subproblema K, eu só tenho convexidade para aquele subproblema K. E se for um raio extremo, aí é igualzinho antes. Aí vai ser todo mundo zero. Mas aqui, ó, de novo, é um vetor de zero. Um zero para cada subproblema. Limitante superior continua sendo igual. Limitante inferior, agora eu tenho que pegar o mínimo de todos os subproblemas. Tá? Antes eu gerava uma coluna, que era uma coluna, né, com um ponto extremo de um subproblema só. Era um subproblemão que eu não decompus. Agora eu decompus o subproblema. Pego o valor do problema mais restrito e o mínimo desses custos relativos. Isso já me dá o custo relativo aí mais negativo, e aí eu calculo o meu limitante inferior. Quando é que a gente finaliza? Quando isso daqui for zero para todo mundo, ou seja, resolvi todos os subproblemas, nem raio extremo, nem ponto extremo que me dê um custo relativo negativo. Aí acabou. Vou deixar como exercício aí para vocês aplicarem agora, tá? Isso passo a passo no probleminha das bebidas lá.
Pega lá o modelão, faz a decomposição de Dantes-Wolff nele, com o problema mestre desagregado, ou seja, quebrando em bloquinhos. Isso é importantíssimo que vocês façam esse exercício passo a passo. Vai chegar nesse problema mestre. Quais são os subproblemas? Aqui, ó, tá vendo? Apareceu o P aqui. Então, o custo, né, tava lá no mestre, ó, o custo, menos P, né, um P multiplicando, né, isso daqui, olha lá, o vetor P multiplicando. E aí agora, ó, é dx igual a d. Na verdade é dk, né, xk, dzinho k, ou seja, restrições do subproblema k. Tá, tô falando aqui no caso não é k, né? Aqui é caso aí, só para ficar na mesma notação do dimensionamento de lotes lá. A gente já viu como fica, né, mas cheguem nele aí vocês mesmos, tal, subproblemas. Se você tiver boa memória, você vai ver que esse é o subproblema da Lagrangiana. É exatamente o mesmo subproblema. Você pode até reaproveitar código aí de uma implementação que você resolveu lá na relação Lagrangiana. Para começar, tá? Se eu tentasse simplesmente começar com umas colunas aí genéricas, lembra que a gente gerou duas, né? Que eu falei para você, tenho dois pontos extremos aqui. Como que eu gerei eles? Resolvi o subproblema com P igual a zero. Pode vir aqui, resolve esse cara com um chute de P, resolve esse outro aqui com outro, né, com o mesmo chute de P, e aí você consegue ponto. Você vai conseguir um ponto extremo daqui, um ponto extremo dali, e você substitui aqui. Nem sempre isso dá certo, tá? Então tome muito cuidado. Então eu coloquei aqueles pontos extremos que a gente tinha conseguido antes, quando a gente fez a decomposição de Dantes-Wolff. Mas eu também coloquei uma artificial aqui, dá para facilitar. Sempre vou precisar de artificial? Não, nem sempre. Pode ser que eu tivesse tido sorte aqui, chutado o P certo, que ia garantir que eu ia conseguir resolver meu problema mestre, com essas duas colunas aí. Quando resolver, você vai conseguir esse lambda meio malucão aqui, né? Não tem problema, mas ó, a gente está interessado nas duais. Pega essas duais, vai lá para o subproblema e acha os pontos extremos. Quando eu substituir aqui, né, as minhas duais, que ponto eu consegui? Esse daqui, ó, 2.900 no primeiro período, 3.600 no segundo, nada. E aí controlar o estoque aqui. Pega o valor ótimo desse subproblema. Comparo com o meu V. Pega o V correspondente, ó, o V1, tá? Não vão se confundir. V1, 8.700. Um menos o outro, deu negativo? Deu. Então, esse cara aqui é o meu custo relativo. Então, compensa eu pegar esse ponto extremo, transformar ele numa coluna e colocar no meu problema mestre restrito. Ele não estava lá, vou colocar agora. Como é que eu faço isso? Cria a coluna, ó. Como que é a coluna lá? Custo, né, tanto de produção e estocagem vezes o ponto. Pega a matriz, a parte da matriz A correspondente à bebida 1. Multiplico por esse ponto. E aqui, ó, é a parte lá da restrição de convexidade, é o subproblema 1. Então, eu só vou ter um 1zinho na primeira e um 0 aqui na restrição de convexidade correspondente ao subproblema 2. Se vocês fizerem a continha, né, pega esse cara, substitui aqui, vai dar essa coluna. Subproblema 2, mesma coisa. Resolvo ele aqui com o meu P, e aí, ó, pego agora o meu X, calculo o custo relativo. Nesse caso específico, ó, zerou. O que significa? Que desse subproblema 2 não vai sair nenhuma coluna nova. Olha lá, voltei só com a coluna do primeiro subproblema. O lambda desse subproblema vai entrar só na primeira restrição de convexidade. Essa daqui é a relacionada, né, ao produto 1. Aqui não entrou, aqui já estava as antigas mesmo. Então por isso que é 1 aqui, né, e 0 aqui para essa coluna. Resolver de novo e vou fazer. Importantíssimo que vocês mesmos façam esse exercício. E assim por diante, ó. Solução ótima desse próximo problema mestre restrito está aí. Mas façam passo a passo aí. Eu vou para a última iteração dele, porque quero mostrar uma coisa importantíssima aqui para vocês, ó. Então vai dar, né, duas iterações. Aqui na iteração 2, ó, resolvo o subproblema 1, subproblema 2, não gero nenhuma coluna, ou seja, acabou. Esse cara aqui, né, já posso bater o carimbão. Esse é o meu problema mestre restrito ótimo e, portanto, o meu problema mestre ótimo. Tá? Esse lambda aqui, ó, já é a minha solução ótima do meu problema mestre restrito. Já até tirei aqui a coluna artificial, né, não tem mais artificial aqui. Posso conseguir o meu x fazendo essa combinação convexa. Pego esse lambda 1 vezes o ponto extremo 1, leio esse lambda 2 vezes o ponto extremo 2, enfim, consigo o meu x. O valor ótimo foi esse daqui. Quem tem uma memória muito, mas muito boa mesmo, vai lembrar que na relação lagrangiana conseguiu algo parecido. Como assim? Esse é um problema de mim, esse é um problema max. Função objetivo, né? 6.750, 1.100, 6.750, 7.200. Olha esses números aqui. Problema de mim, problema de max. Um está na função objetivo de um, está no lado direito do outro. Está no lado direito de um, está aqui na função objetivo do outro. Pode ver que são os mesmos coeficientes. O que esses caras aqui são um do outro? Duais. O problema mestre restrito ótimo da
geração de colunas aqui, né? Depois que eu fiz a Dantzsch-Wolf, vai ser o dual do problema mestre relaxado ótimo, lá do plano de corte, né? Quando eu usei relaxação lagrangiana. O problema mestre restrito ótimo, né? Aqui da geração de colunas. Depois que eu fiz a Dantzsch-Wolf, vai ser o dual do problema mestre relaxado ótimo, que eu consigo lá pro plano de corte, depois que eu fiz a relaxação lagrangiana. Veja que o valor ótimo, ó, é exatamente o mesmo. Qual que é a solução dual desse problema aqui? Consegui aqui, o dual associado a cada uma das restrições. Qual que é a solução ótima desse aqui, que é baseado no dual? É exatamente a mesma. Então, existe uma dualidade entre as duas. Então, vejam que, a princípio, era completamente diferente. Numa você relaxava, né? Na verdade, jogava para a função objetiva, dualizava. Na outra, você mantém o acoplamento, mexe lá no subproblema. Então, ó, existe essa relação forte aí entre Dantzsch-Wolf e relaxação lagrangiana. Então, a gente fala isso, a geração de colunas é a contrapartida dual do método de planos de corte. Qual que é uma vantagem aqui de você usar a Dantzsch-Wolf em relação à lagrangiana? Na Dantzsch-Wolf, você já consegue direto a solução X. O X nada mais é do que a combinação convexa dos pontos extremos que você conseguiu. Você já sabe qual é a combinação convexa, já sabe os pontos extremos. Pega os pontos extremos, multiplica pelos lambdas, você consegue a solução em termos de X. E aqui? Aqui não tem X, aqui não tem lambda, não tem nada. Você fala, poxa, como é que eu vou conseguir o X aqui? Não é tão trivial, mas é possível, tá? Por quê? Quem que é o X aqui? Bom, o X vem dos pontos extremos. Quando você foi, né, calculando essas restrições, você foi guardando lá os pontos extremos dela. Você fala, tá, mas e o lambda? Né? Qual que é a combinação desses pontos extremos? São as variáveis duais aqui, tá? Se um é dual do outro, ó, esse é o dual desse. Se a variável desse é lambda, o dual aqui é P1, P2, P3, tá, que é o que a gente conseguiu. Qual que é o dual aqui? O dual dessa restrição é o lambda 1, o dual dessa restrição é o lambda 2, o dual dessa restrição é o lambda 3. Então você ainda consegue, mas não é tão direto, né? Aqui é uma coisa mais intuitiva. Você resolve, você já pega o lambda, o ponto extremo e já faz o x. Aqui você precisa pegar, né, a solução dual lá para conseguir o seu lambda e aí sim você vai escrever o seu x. Mas no final das contas é a mesma coisa. Grande vantagem aqui das duas, quando a relaxação linear for mais forte, tá, do que a do original. Isso vai acontecer lá em otimização discreta, que é o nosso próximo tópico. Mas ainda assim, a gente pode ter uma vantagem aqui, como eu falei para vocês, que foi até o propósito inicial desses métodos, que é quando, né, esses subproblemas aí são tão mais fáceis de resolver, né, você tem um algoritmo específico que você consegue decompor o problema, você explora isso, mesmo no caso linear, talvez estouraria a memória, aí você consegue representar um probleminha menor, consegue resolver bem os subproblemas e fazer essas iterações, aí ainda assim pode compensar, mesmo no caso linear. Mas, em geral, a grande vantagem é que a gente vai ver que é quando a gente tem problemas de otimização discreta.